Boa noite, irmãos. Boa noite. É bom estar com os irmãos. É muito bom nós podermos meditar na palavra de Deus e extrair dela aquilo que Deus tem para os nossos corações. Eu escolhi o Salmo 21 e vou fazer um pequeno paralelo entre o Salmo 20 e o Salmo 21. O tema é vim agradecer. É ter um coração grato diante de Deus, pelo que Deus fez, faz e fará. O Salmo 21 é um salmo de Davi, e ele escreveu este salmo para o mestre de música tocar. O salmo diz assim, Salmo 21: O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu concedeste o desejo do seu coração e não rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhes ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. De esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor. Na tua força cantaremos e louvaremos o teu poder. Bem, aqui o rei Davi, ele vem agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelas vitórias, pela força que Deus lhe dava, pelo livramento que Deus concedia ao rei Davi. A vida de rei. Você já quis ter vida de rei? A vida de rei é boa, né? Quem não gostaria de ter? Reis têm tudo na mão. Não se preocupam basicamente com nada. O que eles dizem é lei. Os seus desejos são ordens. Se você fosse rei, ou, digamos, rainhas, né? Porque as mulheres estão em maioria aqui, rainhas, pelo que você seria mais grato? Pense bem: luxo, conforto, status,
privilégios, facilidades, mordomia, requinte, pelo que você agradeceria ao Senhor? Davi era e tinha vida de rei. Pelo que ele era grato, no que ele se alegrava. Essas e outras respostas nós podemos encontrar no Salmo 21. Antes, porém, vejamos um pouco do contexto e tiremos uma importante lição. Ações de graças pela vitória. Esse título está na Almeida revisada ou revista e atualizada. Ações de graças pela vitória. O salmo deve ter sido escrito imediatamente após o Salmo 20. Vamos observar a comparação. Olha no Salmo 20, versículo 4. Lá diz o seguinte: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Veja agora o Salmo 21, versículo 2. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos teus lábios. No Salmo 20 há uma petição, e no Salmo 21 há um agradecimento ao Senhor. Há um coração grato, um coração cheio de gratidão a Deus. Como está escrito, o Salmo 20 é petição e o 21 é gratidão. Ambos têm a mesma estrutura, 2 blocos de pensamentos. O esquema dos dois é esse. Antes de ir à guerra, o rei pediu ajuda a Deus. Isso está no Salmo 20. Depois que ele recebeu o auxílio de Deus, ele veio agradecer, no Salmo 21. Há algo a ser aprendido pela simples composição e arranjo desses salmos. A importância da gratidão. Geralmente, não achamos particularmente difícil orar. Orar não é difícil. Principalmente quando estamos em dificuldades. Nós buscamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, e até mesmo pessoas incrédulas chegam a orar, chegam a rezar. Em tempos de enfermidade, em tempos de dor, em tempos de luta, em tempos de perigo, sobre perdas financeiras e outras durezas que a vida nos impõe. Pedir, todos pedem com facilidade. Agora, o que se vê com frequência é a dificuldade das pessoas, inclusive nós crentes, de agradecer. Nós pedimos e muitas vezes não voltamos para agradecer, muitas vezes esquecemos de agradecer aquilo que Deus providenciou. É tão verdade isso que o próprio Jesus destacou a facilidade com que negligenciamos a gratidão. Após Deus ter
agido para ajudar ou socorrer. Os irmãos lembram dos 10 leprosos, né? Ou dos 10 ex-leprosos. Eles clamaram a Jesus que eles queriam ficar puros. Jesus disse a eles, vão e mostrem-se ao sacerdote. Os 10 foram, mas um deles, no meio do caminho, ele viu que ele estava curado da lepra. Ele voltou para Jesus e ele agradeceu a Jesus. Ele louvou a Deus pelo que Deus fez na vida dele. E até Jesus questiona, não foram 10 que foram curados? Por que só um estrangeiro voltou para agradecer e os outros 9 não? Na história que acabamos de ler, 10 foram agraciados, mas só um deu provas de salvação, aquele que voltou para agradecer. Aqui, irmãos, gratidão não é sinônimo de vida salva, de alguém que foi salvo, mas a gratidão é uma característica de quem foi salvo. De quem foi salvo por Jesus. De quem foi salvo por Jesus. Pense nisso. E não esqueça de sempre ser grato ao Senhor. Vim agradecer pelo que Deus tem feito. O Salmo 21 é dividido em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 7, registra a gratidão pelo que Deus fez, e a segunda parte do capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 13, tá? Aonde eu falei capítulo aí, dá uma passada de borracha. Vamos ver o que Deus fez. E eu coloquei na ordem em que os versículos estão. Deus proveu a Davi força. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que nos dás. Deus deu forças a Davi para enfrentar os inimigos, para enfrentar as circunstâncias. Deus respondeu a oração feita por Davi lá no Salmo 20. Deus respondeu a oração. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não rejeitaste o pedido dos seus lábios. Deus ouve, Deus responde. Deus preservou a vida do rei Davi, assim como ele preserva a nossa vida. Versículo
versículo 4. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Deus concedeu bênçãos ao rei Davi. Esse versículo eu pulei. Tu recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Coroação do rei Davi pelo Senhor. Repartiu a honra. Deus repartiu a honra com Davi. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a tua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Deus alegrou o coração de Davi. Versículo 6. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. Irmãos, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso saber que Deus está presente. Uma pergunta ou duas. Você tem hábito de agradecer? Pelo que você agradece? Davi era grato por ter Deus na sua vida. De Deus lhe vinha a força e a vida. Nele ele tinha ouvidos. Por ele era abençoado, honrado, alegrado e sustentado. Por tudo isso, Davi era grato. E você? Entendem por que eu coloquei o tema, o título, na primeira pessoa? Eu vim agradecer. Porque é essa a nossa intenção. E temos muito o que agradecer a Deus. A segunda parte deste Salmo 21 eu vim agradecer não só pelo que o Senhor fez, não só pelo que o Senhor faz, mas agradecer pelo que o Senhor fará. Pelo que o Senhor fará. O rei agradeceu pelo que Deus fez. A nação agora agradece pelo que Deus fará. Ele os livrará dos seus inimigos. Aqui, meus amados, há duas dicas de como nós devemos lidar com os nossos opositores, com as nossas situações. Seja qual for a situação, aquilo que nós podemos fazer, nós faremos. Mas existem situações, existem momentos que as nossas forças, as nossas mãos não têm capacidade para sustentar, seja o problema, seja a dificuldade, seja a amargura. Então, o que nós precisamos fazer? Tirar as mãos da situação, tirar as mãos do problema. Fazendo isso, Deus coloca as suas mãos. Deus entregue-os nas mãos de Deus e confie na ação do Senhor. Olha o que diz do versículo 8 ao 13. Tua mão alcançará todos os seus inimigos.
tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. E aí o salmista Davi exclama, bem, digamos em alta voz: sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Uma outra pergunta. Você está enfrentando oposição pessoal? Qual a oposição que você está enfrentando? É um problema no escritório? É um problema na família? É um problema de tribulação? É um problema onde você não consegue controlar? Entregue-os na mão do Senhor e confie na ação de Deus. Deus sempre agiu, Deus sempre age e Deus sempre agirá. Vim agradecer. O salmo anterior, cujo resultado motivou o Salmo 20, O Salmo 20, cujo resultado motivou este, terminou com um pedido: Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. E o Salmo 21 termina com um louvor, com um agradecimento ao Senhor. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder, a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania. Podemos aprender uma boa lição com isso. Todo pedido nosso que Deus atende deveria produzir em nós profunda gratidão. Bem, aqui estamos, vivos, preservados, abençoados, honrados pelo Senhor e sustentados, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas. Eu vim para agradecer a este Deus grandioso, a este Deus maravilhoso, que sempre nos ouve, nos atende e que espera de cada um de nós que sejamos gratos, que nos acheguemos até a presença de Deus com cânticos, com hinos de louvor e com um coração cheio de gratidão. Depois de tudo isso, não é o caso de louvarmos a Deus por tudo?
Eu acredito que sim. Que Deus nos abençoe.